Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha apresentação para este Code Rage. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina e nosso assunto de hoje é a criação de controles VCL compostos. O objetivo desta apresentação é trazer um pouco mais de produtividade para o dia a dia de cada um de vocês. Então, além de outras técnicas que você pode empregar em seu projeto, como a separação, uma clara separação de código e da parte visual, utilização extensiva de herança, principalmente herança visual, que nosso ambiente RAD te proporciona, né? Criação de classes de controle do seu projeto e classes com as regras de negócio, onde você pode reutilizar, né, esse código em outros projetos ou para facilitar a manutenção do seu projeto. Os controles compostos também buscam acelerar o desenvolvimento, né? Então, essa é a agenda de hoje. Nós vamos entender o que são controles compostos e aí vamos para alguns exemplos e algumas técnicas de criação de controles compostos, seus prós e contras de cada um, né? Então, o que são controles compostos? Muitas vezes chamados também de compound controls, você vai encontrar por aí na internet, na literatura, ou user controls, isso é mais no mundo .NET. O pessoal do .NET gosta de usar o termo user controls para isso, né? Mas, genericamente, controle compostos, composite controls ou compound controls. São, na verdade, containers que contêm um ou mais controles incorporados. Então, qual que é o grande vantagem? A grande vantagem é que você pode reaproveitar coisas que são normalmente reutilizadas em todo tipo de projeto. Cadastro de contatos, cadastro de produtos, cadastro de pessoas, cadastro, tudo que são geralmente processos ou informações que você repete em vários projetos ou em vários desenvolvimentos, né? Então você pode fornecer dentro da sua equipe um controle já especializado que contempla já de maneira padronizada, totalmente testado, uma determinada ação. Tá? Isso é diferente de um componente referenciado. Então, quando a gente fala em componente referenciado, por exemplo, um edit, não, um dbedit, ele é ligado a um data source, e aí você expande ali o data source, né, você tem todas as propriedades do data source, mas não é isso, ali é somente uma referência de um componente. O que a gente está fazendo aqui é realmente a criação de um novo componente que contém subcomponentes, digamos assim, né? Isso é baseado na mesma técnica utilizada para criar controles dinamicamente. Então significa que nós vamos ter que pôr algum código aí. Você vai declarar os componentes, um owner, né, ou um container para os seus componentes e vai criá-los em tempo de execução. Tá? Então, basicamente, é isso que são controles compostos. Né? Benefícios, né? Já citamos alguns mais. Reusabilidade, você vai reutilizar aquilo que já está pronto. Né? Ter uma aplicação consistente, então, uma vez resolvido, né, qualquer problema que você tenha naquele controle, ele está resolvido para toda a aplicação. E a performance de desenvolvimento, né, é uma técnica realmente RAD. Né? Então, o objetivo aqui não é sair do RAD. Né? O grande diferencial do nosso produto, do Delphi, é ser realmente rápido, produtivo. Então, vamos nos manter produtivo. Né? Então, passos aí para criar um controle composto. Primeiro, definir o container. Então, o container normalmente deve ser uma classe que possa suportar componentes dentro dela ou embutidos nela. Então, geralmente, descendentes de tail-in control. Tá? Qualquer controle que tenha handle, o controle tem que ser uma janela descendente de tail-in control. Né? Em seguida, nós vamos criar os controles embutidos, disponibilizar as propriedades internas para o seu desenvolvedor final poder configurá-las, né? Tratar eventos eventualmente, ou disponibilizar eventos internos. Por exemplo, você pode ter subcomponentes lá que têm eventos em comum, você pode canalizá-los em um único evento externamente. Então, obviamente depende de quanto código você quer acrescentar aí a essa brincadeira. Né? Então, definido um container, deve ser, como eu disse, um controle que tenha um handle. Né? Então, o in-control, custom control, custom opinion, todos eles são possíveis. O in-control normalmente vai ser a sua escolha. Tá? Então, o container vai ser o pai de todos os controles embutidos e ele é responsável por criar e destruir esses controles. Vamos lá. Criação de componentes embutidos. Então, cada um dos subcomponentes do nosso container
deve ter um field para seu controle. Então, você declara um field e aí lá no constructor desse container você cria o controle. Como por exemplo aqui, né? Digamos que no meu controle vai ter um first name, então nós vamos criar um label com first name no constructor. Né? E sempre o owner deles, esses controles que estão embutidos, é o self, porque o self, porque o owner deles é o container, o encontro no nosso caso. Né? Sempre definir propriedade parent, que é onde esse componente vai ser exibido, né, visualmente, e valores iniciais para as propriedades dos componentes. Então, no constructor, você já vai definir valores, por exemplo, de posicionamento, você vai definir valores iniciais para os seus controles. Uma observação importante é que, eventualmente, alguns controles eles necessitam de uma propriedade já apontando para o handle dessa janela. E essa propriedade só é definida, o handle só existe depois que o controle está criado, visualmente falando. Então, existe um método que você pode sobrescrever, que é o createWND. Esse método, nesse momento, o handle já existe. Um exemplo disso é quando você vai preencher, por exemplo, combos. Os combos não estarão disponíveis, né, o seu preenchimento no constructor. Você deve preenchê-los no createWND, que é o momento onde um handle dessa janela já está disponível. Tá? Disponibilização de propriedades internas. Então, eu posso tanto juntar propriedades, né, empacotá-las e disponibilizá-las em um método único para serem, por exemplo, atribuídas. Um exemplo disso é um data source. Então, eu estou criando um container que tem 10 dbedits. Eu não preciso atribuir 10 vezes o data source. Eu posso canalizar tudo isso em uma única propriedade data source. Né? Ou as agregadas, e aí quando você utiliza, por exemplo, um controle, um subcomponente, essa propriedade vai aparecer no Object Inspector de maneira agrupada, mas você vai ter várias vezes a mesma propriedade. Então, tem várias formas de você fazer. Você pode prover um método para leitura e escrita dessa propriedade ou utilizar no modelo de propriedades agregadas. Tá? Vamos lá, primeiro exemplo. Então, vou passar aqui para o Delphi. Tá? O que nós temos aqui? Eu tenho aqui um primeiro controle. Tá? Vamos lá. Os três aqui são controles. Então, aqui, na verdade, são 3 containers. Tá? Cada um deles com um conjunto de data fields aqui, de edits internos. Né? Você pode ver que visualmente eles são muito parecidos. Né? Mas aqui nós temos 3 técnicas de criação da mesma coisa. E eu quero aqui dar os créditos desses exemplos. Os exemplos foram criados pelo Rei Konopka, ele o criador do Raiz VCL Controls, que agora é parte da Embarcadero. Então, esses exemplos foram disponibilizados por ele, né? E nós estamos utilizando para esse webinar. Então, aqui 3 técnicas de criação diferentes. Vamos examinar a primeira delas, né? O modelo mais tradicional. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Eu vou pular aqui inicialmente essa parte e a gente já retorna. Né? Então, eu tenho aqui um controle, uma classe, né, do tipo TeoEncontro, esse é nosso container, e aí nós passamos a declarar qual o conteúdo desse container. Então, aqui vocês podem ver, nós temos edits e labels, né? Um first name, last name, endereço, cidade, estado, zip, sempre um edit ou um combo e o label correspondente a ele. Né? E métodos para fazer a configuração desses componentes. Então, eu estou expondo aqui métodos para configurar a cor, caixa alta, caixa baixa, para configurar o data source, né, e os data fields. Então, esta é a razão da existência dessas classes aqui em cima auxiliares. Então, essas classes são persistentes, do tipo T persistente, porque elas vão ser armazenadas, né, como propriedades lá no meu DFM, quando eu estiver usando o componente. Então, aqui, basicamente, nós estamos declarando uma propriedade para cada um dos data fields que eu quero utilizar. Né? Então, first name, last name, endereço, cidade, e um para cada caption, né, dos componentes que eu vou exibir, porque eu vou permitir também que os captions sejam configuráveis. Essas duas classes, elas vão ser utilizadas aqui embaixo na classe principal. Então, se nós olharmos aqui, nós temos uma propriedade data fields, né, e temos data source, data fields e field captions, né, que são do tipo dessas classes que foram declaradas aqui em cima. Então, com isso, eu tenho diretamente lá no Object Inspector essas propriedades disponíveis para o meu usuário final. A gente está também aqui declarando um evento, um change, para que
todas os on-changes, né, todas as alterações de todos os fields passem por essa propriedade. Tem também aqui a opção de trocar a posição dos labels. A lista de estados, por exemplo, está sendo montada no string list, não é um data source, né, é um dataset. Então, basicamente, essa é o código. O que é importante aqui? É importante, por exemplo, vamos lá no create, né? Então, nós vamos navegar aqui, lá para o método create do meu DB address, né? Então, lá no create, ó, estão sendo instanciados cada um dos controles, né? Foi criado um método create label, create edit, porque esse método, por sua vez, já está setando uma série de propriedades, é simplesmente um facilitador, ó, setando uma série de propriedades do componente, de maneira que você não precisa, o mesmo no create edit, repetir esse código todas as vezes, né? Então é isso que está sendo chamado aqui no método create. Nós vamos instanciar cada um dos controles, né? Nós vamos criar a lista de estados, né? E aí definir o valor inicial dos data fields e dos captions, né? Tamanho desse controle, a posição inicial dos labels e posicioná-los, né? Você vai ver aqui que tem um método de posicionamento, como é tudo não visual, estamos fazendo o posicionamento na mão, né? Fazendo a definição dos tamanhos de cada controle e posicionamento na mão. Né? Então, obviamente, exige algum código? Sem dúvida, exige algum código. Né? Mas o resultado final, como você pode ver, né, essa classe vai ser instalada via uma package, e aí o resultado final é esse primeiro controle aqui. Ó, ele é do tipo RKDBAddress, né, TRKDBAddress. Você pode ver aqui que estão os controles, né, que nós definimos lá. Os controles internos não são selecionáveis, né? Ao invés disso, a gente está expondo propriedades para isso. Então, olha aqui, ó, eu ligo o data source uma única vez, aqui uma conexão qualquer com banco de dados, né? Qualquer data source funcionaria. Eu faço a conexão com o data source e aí eu posso definir os captions, né? Da maneira desejada aí pelo desenvolvedor no momento da utilização, né? Na utilização do componente e posso definir os data fields, qual campo corresponde a qual da um desses DB edits que aqui estão. Né? Então, com isso, você está definindo aqui de uma vez, né, e com um controle já previamente definido, com o mesmo formato, testado, todo um cadastro. Então você pode criar isso para várias situações no seu projeto, que são repetitivas muitas vezes. Né? Aqui, por exemplo, ó, a gente deu a possibilidade de configurar inclusive a posição dos labels. Né? Obviamente lá você tem algum código para isso. Então, essa primeira técnica de container mais tradicional permite que você consiga, obviamente, via código, criar esse conceito do container e reutilizar isso no projeto. Tá? Então, isso está aqui configurado como um componente tradicional instalado no seu Delphi. Quando você traz ele para a tela, né, vou tomar aqui, ó, tem um grupo de projetos aqui, ó, Rise VCL Controls. Né? Quando eu trago ele para a tela, ó, ele é todo um container com os controles embutidos. Então, isso facilita muito o seu desenvolvimento. Tá? Vamos lá. O segundo modelo, né, a segunda técnica de criação desse mesmo container. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre subcomponentes. Os subcomponentes é um método alternativo para você disponibilizar as propriedades internas. Então, você declara o componente como subcomponente. Um exemplo disso é o TLabel edit. Esse cara tem lá um label e um edit label integrado, isso já é nativo do Delphi. Né? Tem um exemplo lá na sua VCL com isso. Então, o que é que você tem? Um controle edit com um label integrado, ele já é nativo da VCL, nesse caso. E toda vez que você utiliza um, você já tem o outro integrado, facilita a criação ali de um label com um edit. Né? Você não precisa ficar configurando o posicionamento dos dois. Nessa técnica, né, nós vamos utilizar exatamente o que está ali no label edit. Né? Normalmente, eles são read-only. O que significa read-only? Na verdade, esse controle composto não aceita a troca, né, do controle que está sendo configurado como subcomponente. Né? E todas as propriedades que são published no controle original vão estar disponíveis no Object Spectrum, repetidas, naturalmente. Existem alguns poucos exemplos, um deles é o HTTP Real, que é utilizado para a web, para a conexão HTTP. Né?
onde esta propriedade do componente composto ou do subcomponente é read-write, significa que eu posso trocar o converter, desde que você vá prover para esse converter um componente similar ou com as mesmas propriedades. Tá? Então, revisando, né? Os componentes read-only. Sempre o controle composto, no caso do label edit, né? O controle composto deve ser o owner do subcomponente. Tá? O controle composto define uma propriedade para o subcomponente, então eu vou ter uma propriedade lá que representa o meu subcomponente, nesse caso o label. Né? E aí você deve chamar o método setSubcomponent, é um método que já é presente da VCL, para dizer para a VCL que você quer usar aquele controle como subcomponente. Então, o componente composto, o componente pai, chama esse método, é a maneira mais comum, né? Chama o método setSubcomponent. Pode ocorrer alguns casos onde ele é chamado pelo construtor de subcomponente, mas é raro. Normalmente, você vai chamar pelo componente composto. Tá? Então, ele vai definir quem é o subcomponente nesse par aí, ou subcomponentes, se você tiver vários. Né? E no modelo read-write, que não é tão comum, né? Você deve tomar cuidado, porque no momento da atribuição desse subcomponente, você vai ter que fazer a liberação de memória do componente anteriormente atribuído, criar o componente novo, né? Sempre preocupado aí, por exemplo, com o uso de free notification, para que não ocorra erro de eventos, para que ele remova a atribuição de eventos automaticamente. Né? Então, sempre vai um pouco de código aí adicional para que você consiga criar e destruir o controle que está sendo atribuído, porque eu posso trocar esse subcontrole. Mas isso é uma situação não tão comum, você vai encontrar pouquíssimos exemplos na própria VCL. Normalmente, você vai usar o modelo read-only, o mais tradicional, e vai atender muitos casos, né? Salvo raras exceções. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho para esse segundo exemplo. Tá? Então, esta é a mesma metodologia, né, utilizada no primeiro, só que agora utilizando subcomponentes. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ver que não tem aqui aquelas classes para configurar data fields, né, e os captions. Por quê? Porque cada subcontrole vai ser um controle real exposto no Object Inspector. Tá? Então, basicamente, se nós nos dirigirmos aqui ao Create, você vai ver que no momento da criação, né, você tem aqui um método setSubcomponente. Tá? Então, ele vai setar esse componente como um subcomponente do principal. Né? E simplifica um pouco o desenvolvimento, como você pode ver. Né? Você tem um pouco menos de código aqui, eu não tenho que definir as propriedades e sets e gets para cada um dos atributos ou propriedades que eu queira apresentar para o meu usuário final. Então tem um pouquinho mais é um pouco mais simples, né? Um pouco menos de código aqui. E o resultado, se eu voltar aqui para a Unity de teste, ó, quando eu venho aqui para o Object Inspector, o que acontece? Ó, o meu edit 1, ele é todo um edit embutido no meu controle principal. Tá? Então aqui eu tenho todas as propriedades do edit 1, onde você vai setar data source, onde você vai setar data fields, etc. O mesmo acontece com o edit 2, os labels, então cada um, né, passa a ser um controle individual. Tá certo? E aí você tem que configurar, por exemplo, aqui no data field desse cara, você vai configurar quem é o campo, no caso, a gente está aqui na cidade, né? Quem é o campo cidade, então aqui o city, né? E aí ele já passou a exibir lá um controle DataWare normal como qualquer um outro. Mas você tem subcomponentes, facilita um pouco o desenvolvimento, e você tem subcomponentes aqui no Object Inspector, então não é tão simples também a atribuição de propriedades, fica um pouco mais dispersa, mas é uma possibilidade. Então essa é a segunda metodologia, a segunda forma de se criar um componente composto. Né? Muito bem. E aí vem a pergunta, bom, mas eu tenho que escrever código, né? E definir a criação manual desses componentes, né? Então, exige, sem dúvida, algum código. É compensador? É compensador, porque depois você vai reutilizar isso várias vezes, né? E vai evitar erros várias vezes. Mas código é uma coisa que a maioria dos desenvolvedores tentam evitar ao máximo, né? É fato. Então existe uma terceira técnica, né, que permite
amenizar um pouco isso, que é o uso de framer, né, de frames para a criação de controles compostos. Né? Então você evita, por exemplo, tarefas manuais de criar, inicializar os controles, de posicionar via código, porque isso você vai poder fazer visualmente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Frame Designer. Né? Quais são os prós e os contras, né, de uso de Frame Designer? Primeiro que os frames são objetos de verdade e pode utilizar heranças. Né? E quando você altera algo no frame, ele vai automaticamente propagar para todos os lugares onde esse cara está sendo utilizado. Né? Algumas pequenas desvantagens, se você simplesmente criar um frame e colocar os componentes lá dentro, é que os componentes embutidos são selecionáveis. Então você perde um pouco do controle que você tem sobre os componentes internos. Né? Ele deixa de realmente ser como um componente e passa a ser basicamente um container com os caras dentro lá pronto para utilizar. Então você vai dar a liberdade para o seu desenvolvedor final de fazer modificações nesses controles, etc. Além do que, algumas propriedades, por exemplo, se você cria uma propriedade customizada ali para algum fim, ela não aparece no Object Spectrum. Né? Então, você ganha, de um lado, o design visual e perde em algumas coisas, como o controle sobre isso. E é aí, exatamente nesse ponto, que entra o conceito de um frame component, que é a conversão de um frame em um controle composto. Né? Converter um frame em um controle composto elimina todas as desvantagens da utilização tradicional de frames. Os controles embutidos passam a ser não selecionáveis, o desenvolvedor controla qual componente pode receber ou não modificação e se deve ou não receber modificação. E as propriedades customizadas, se você criar um data source lá para contemplar todos os dbdits que estão no seu container, ele vai aparecer bonitinho lá no seu Object Spectrum. Então, a criação de um frame de componente, de um componente de um frame é realmente talvez a junção de todas as melhores técnicas, né? A utilização do frame, porque o design é visual, né? Com a possibilidade de ter o controle sobre isso. Né? E outros benefícios, você cria o controle de maneira visual, é um frame, é visual, você vai desenhar o controle. Né? Você liga as propriedades utilizando o Object Spectrum, tal qual você já está habituado. Né? Você vai editar o controle composto visualmente. Né? Não tem que ficar criando lá métodos para posicionar os dbdits e labels, etc., via código. Né? E o deployment é simples, porque é basicamente um controle que você vai instalar lá na IDE. Então, os passos, né, para se criar um componente a partir de um frame, né, um frame component, como a gente está chamando aqui. Você vai criar um frame normalmente. Né? Vai definir quais são os controles que estão dentro desse frame, como eles se comportam, posicionamento, etc. Você vai registrar esse componente na IDE, utilizando uma package, né, uma package de design time, e vai utilizar o controle como qualquer outro componente visual. Esses são os passos, né, para a criação utilizando o frame. Então, voltando aqui para a IDE, aqui a gente está no exemplo com o frame, a utilização de frame. Né? E o grande diferencial, que você não tinha nos dois exemplos anteriores, é que aqui você tem o design. Então, você vai posicionar os controles manualmente, como você já está habituado a fazer. Você vai criar uma vez o seu form, né? Porém um form utilizando uma classe frame e não um form. Né? Então você vai definir visualmente toda a interface do seu container. Tá? E lá no código, nós voltamos aqui a definir algumas propriedades, né, customizadas. Então, o caso dos data fields e do data source. Tá? Então, eu vou permitir que o usuário atribua os data sources e data fields de maneira centralizada. Né? E também os captions. Então, voltamos a declarar a classe aqui com os data fields e com os captions, né? Para que torná-la visível no Object Spectrum. Tá? Aqui a declaração do frame tradicional, isso daqui foi construído tudo visualmente, né, colando os componentes. Né? Então você joga lá um frame e joga os componentes, cria um T-frame e joga, ao invés de um form, e joga os componentes dentro dele. Então aqui o posicionamento dos controles ocorreu de maneira visual, né, no designer do Delphi, assim como você já está habituado. Tanto é que nós não temos código aqui de posicionamento, código muito menor. Né? E basicamente o que está sendo feito adicionalmente é publicar algumas propriedades como data source, data fields e os field captions. Isso é o trabalho adicional que você tem. Tá? A gente está basicamente criando esses caras
adicionando essas propriedades para simplificar o trabalho do usuário. Né? Pode ver que o create também é muito simplificado, só está criando os data fields e os captions aqui. Tá? E o resultado final desse cara, quando ele está em utilização, ó, aqui no nosso projeto demo, ó, esse é o frame. Né? Então eu tenho aqui as propriedades normais de um frame, né? Um data source, que foi a nossa propriedade que nós adicionamos, o data field, tá? E os captions, tá? Os field captions aqui, ó, que você pode alterar à vontade. O seu desenvolvedor final vai poder alterar à vontade. Então, com frame, né, você elimina essa questão do desenvolvimento manual aqui, da criação de cada controle e posicionamento, né, e mantém os demais benefícios. Ok? Uh, alguns devem estar se perguntando, mas como é que eu crio um frame? Né? O frame ele é algo não muito utilizado no Delphi, né? É um pouco deixado de lado aí por alguns, ou por muitos, eu diria. Né? Então, como é que eu crio um frame? Bom, é a mesma coisa de criar um form. Né? File new, né? Order, e aí lá em Delphi Files você tem um VCL Frame. Ele é basicamente algo muito parecido com um form, onde você vai acrescentar controles nele, né? E se nós olharmos para o código, é algo muito parecido com o form, né? Porém a classe é tFrame. Né? E uma vez que você tenha frames disponível no seu projeto, eles podem ser ancorados em outros formulários. Né? Então, se eu salvo aqui esse frame, né? Vamos salvá-lo aqui no projeto, e eu vou criar aqui um formulário. Né? E aí eu posso acrescentar o meu frame dentro de um formulário. Né? E isso me permite compor um formulário com vários frames. Ok? E aí, modificando o frame, o formulário vai se automodificar. Né? Então, esse é o princípio do frame. Quando você pode ver aqui, o código é a mesma classe, né, que nós utilizamos aqui para criar o nosso controle composto aqui. Tá? Então, não tem muito segredo. E é uma técnica legal, uma técnica que pode agregar realmente produtividade aí no seu dia a dia. Então, esse foi o terceiro exemplo, a terceira metodologia para a criação de um componente composto. Né? Nós falamos inicialmente da criação mais tradicional, com container e os controles embutidos, depois a utilização de subcomponentes, que é uma técnica utilizada também em alguns controles da VCL, e finalmente o frame de componente, né? Ou um componente baseado em frame, que nos parece ser a técnica mais realmente produtiva, porque te permite o design visual do seu controle composto ou do seu container. Tá ok? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Aí estão os dados para contato. Fiquem à vontade a qualquer momento. E nós vamos ao vivo agora para perguntas e respostas. Esses exemplos, assim como todos os demais, vão estar disponíveis em breve para todo mundo. Tá ok? Então vamos lá, perguntas e respostas ao vivo a partir de agora. Obrigado.